Oração para receber a luz divina. Dentro de minha alma existe uma luz que jamais se extingue. É a luz que vem de Deus. Sei que mesmo nas horas da mais profunda treva, pessoa alguma perderá o rumo se prosseguir seu caminho guiado por essa luz. Ela é a luz do amor, a luz da sabedoria, a luz da vida. Ao resplandecer o amor, eliminam-se todos os ódios. Ao resplandecer a sabedoria, desvanecem-se todas as ilusões. E ao resplandecer a vida, desaparecem a fadiga, a senilidade, as doenças, a morte. Quando a luz divina do amor começa a brilhar dentro de mim, desaparece a barreira entre o eu e os outros. Então, todo e qualquer pensamento de disputa desaparece da minha mente. Os sentimentos de cólera e ódio transformam-se em perdão. E, finalmente, torno-me capaz de até abençoar os que me ferem. Mantenho constantemente aberta a janela de minha mente, e eis que recebo, neste instante, a divina luz do amor. Com seu grande esplendor, ela ilumina toda a minha existência. Quando a luz divina da sabedoria começa a brilhar dentro de mim, deixo de ver o homem como um simples ser material e desperto para a verdade de que o homem é um ser espiritual. Então, meus anseios pelas coisas materiais vão diminuindo gradativamente. Meus pensamentos dirigem-se cada vez mais para as coisas espirituais. Minha conduta passa a ser norteada pelo sentimento de amor ao próximo, e assim a minha vida fica totalmente purificada. A luz da vida de Deus já começou a brilhar dentro de mim. Todo o meu ser está transbordante de força vital. Estou livre da senilidade, das doenças, da fadiga e pronto para trabalhar com grande vigor em prol do bem-estar de toda a humanidade. É eterna a luz divina do amor, da sabedoria e da vida. Quanto mais a fazermos resplandecer e quanto mais a distribuímos entre nossos semelhantes, tanto mais aumenta o seu esplendor e a sua intensidade. Por isso, não sou parcimonioso em dar aos outros o meu amor, a minha sabedoria e a minha vida. O homem é filho de Deus, é espírito. Ao compreendermos isso, passamos a sentir que nós e os outros somos um. Tornamo-nos capazes de trabalhar para o bem-estar de todos, superando completamente as ideias discriminatórias e as parcialidades do nosso ego. Quando nos dedicamos de corpo e alma ao bem-estar de todos, crescemos e produzimos bons frutos. Assim como o grão de trigo germina, cresce e dá boa colheita quando se entrega inteiramente ao solo. Já despertei para a verdade de que não sou um simples ser carnal. Eu sou um e ao mesmo tempo o todo. Sou o todo e ao mesmo tempo sou um. Dedicando-me inteiramente ao bem-estar de todos, sinto a alegria de estar manifestando plenamente a minha individualidade. E não sinto nisso a mínima incoerência. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos a mais um programa Diálogos. É muito bom estar aqui com vocês e com o tema A Importância da Meditação Shinsokan. E para falar desse tema, nós temos aqui alguns orientadores muito gabaritados, todos pletores em grau sênior. Então, apresento a vocês a pletora Araci Rufi Freitas. Pletora, muito obrigado, seja bem-vinda. Muito obrigado, boa noite a todos. É uma alegria, uma honra estar aqui com o pretor João Ricardo, o pretor Arthur. Com certeza será uma preciosa oportunidade em que eu também vou aprender muito com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, pletora. Também apresento o pletor em grau sênior, Arthur Masaki Kanada. Seja bem-vindo, pletor. Obrigado a todos. Que bom aí a todos que estão acompanhando aqui no canal do Seichonen do Brasil, neste programa maravilhoso. Com certeza será uma grande oportunidade estar com você, Maílson, Araci, João Ricardo. Uma grande honra estar com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, pletor Arthur. E também como orientador, pletor em grau sênior, João Ricardo Viana Costa. Seja bem-vindo, pletor. Boa noite, muito obrigado. Vamos hoje estudar um pouco mais e para mim é uma grande honra estar com todos vocês. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, esse nosso programa Diálogos, ele acontece todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas. Se você ainda não é inscrito no canal, sugiro que se inscreva agora. Curta esse vídeo, clica aí no sininho para que você receba todas as notificações e possa estar sempre recebendo o nosso conteúdo, né? É muito bom poder contar com você. Então, vamos começar com o nosso tema sobre a importância da meditação. E aí eu trouxe uma primeira pergunta e eu queria direcionar para o leitor João Ricardo. JR, tudo bem? Ok. Então vamos lá. JR, o que é meditação? E eu aproveito para perguntar: meditar e orar são ações iguais ou diferentes? Oh, maravilha. Meditação, basicamente, gente, de uma maneira assim bem simples, porque a gente pode ter pessoas assim de primeira vez aqui assistindo. Então, para ficar bem facilzinho, meditar é concentrar, é você focar a sua mente, a sua atividade mental em um ponto específico, em um pensamento repetido, ou até em vários pensamentos, mas focando num determinado pensamento, ou uma determinada vontade. O ato de orar e meditar, eles basicamente, mentalmente, são o mesmo. Orar é você fazer a palavra mental fluir, é você pensar. Então, quando você acorda de manhã e fala, hoje vai ser um dia maravilhoso, você está fazendo uma oração. Muitas vezes as pessoas acham que orar é um momento formal, é naquele momento que eu falo, não, agora eu vou orar. Mas, na verdade, não. Orar é toda atividade mental, seja ela boa, seja ela má. Então, ao mesmo tempo que você pode levantar e falar, ai, que bom, hoje é um dia maravilhoso, você também pode levantar e falar assim, nossa, hoje é um dia péssimo. Ambos são atos de orar. Então, orar é o momento em que você utiliza atividade mental. E detalhe, você utiliza tanto acordado quanto dormindo. E meditar é você pegar essa ação do orar e focar e dar força a ela. Você potencializar essa oração por meio da concentração. Então, o ato de meditar é você ficar utilizando a atividade mental num determinado rumo, numa determinada sequência ou numa determinada vontade. Quando eu uso aqui vontade, eu estou falando de você utilizar a sua atividade mental para uma determinada direção. Muito obrigado, JR. Olha, já temos aqui pontos importantes sobre o nosso tema, né? Sobre a importância da meditação. E aí eu aproveito para trazer a seguinte temática. Na Seichonen nós praticamos a meditação Shinsokan. Existe uma diferença dela entre outras meditações? E aí eu abro para os colegas também, por favor, fique à vontade. Sim, a meditação, ela traz muitos benefícios para todos, né, que praticam a meditação. Ela acalma a mente, ela melhora a concentração, diminui o estresse. Então, tem muitos benefícios a meditação em geral. A meditação, em geral, ela procura um bem-estar, dar um bem-estar, trazer uma paz de espírito para as pessoas. E a meditação Shinsokan, ela tem um diferencial de que nós acessamos a força vital que existe dentro de nós. Então, essa força vital é acionada, ela é acessada, e nós realmente nos sentimos um com Deus. Sentimos essa unidade maravilhosa, significativa de que eu e Deus somos um só. E um ponto muito bem falado, preletor, e um ponto interessante também é que a meditação Shinsokan, dentre as variações de meditações que nós temos, ela é uma meditação ativa. Então, nós temos meditação, normalmente quando se fala em meditar, a pessoa para, não, eu tenho que parar e esvaziar a mente, ficar assim com a atividade, sem nada a pensar. E a vantagem da meditação Shinsokan é que ela é uma meditação em que, mesmo nós parados, com os olhos fechados, nós ficamos o tempo inteiro utilizando a atividade mental. Então, ela é uma meditação passiva na postura e ativa na mente, né? Na utilização dos pensamentos. Então, como muito bem exposto pela preletora, a gente vai focar os nossos pensamentos, nós vamos trabalhar os nossos pensamentos em Deus, e isso faz com que a meditação seja muito mais fácil de ser praticada, e torna o diferencial é que é uma meditação que você pratica e você não tem grandes dificuldades no início. Então, a grande vantagem, ou
vamos dizer assim, uma das características da meditação Shinsokan é sua praticidade e a sua capacidade de ser realizada por qualquer pessoa, mesmo quem não tem experiência. Então, pessoas que nunca meditaram falam assim, como é que é? Como a meditação Shinsokan ela é fácil, porque ela é ativa. Então, qualquer pessoa pode parar, ficar na posição e começar a utilizar a sua força mental para sentir a vida de Deus. Eu acabei aqui vendo aqui realmente as respostas sobre a meditação Shinsokan. Também tem uma situação interessante sobre a meditação Shinsokan ensinada pela Seiichi Onoe, de dar sua autenticidade, no sentido de que o próprio mestre Masaru Taniguchi, que foi fundador do ensinamento da Seiichi Onoe, ele afirma que a meditação ela foi captada de forma de uma revelação, vamos dizer assim, divina, de forma que ela está realmente... tudo aquilo que ela está não é um estudo ou uma concentração de outros, um sincretismo de outras práticas, mas é uma prática captada completamente a Deus, né? Em que nós vamos assim colocar um certo método, né? Em qual nós estaremos mentalmente focados, e também a própria postura corporal também vai estar exatamente de acordo com a verdade. E como colocou o pretor João Ricardo Araci, quando a gente está com a verdade que é universal, é uma verdade que ela está presente a todo momento, então, vamos dizer assim, que torna-se simples e fácil, uma vez que essa verdade já está dentro de todos nós. Muito obrigado. O leitor João Ricardo tocou num ponto muito importante de quando eu cheguei na Seiichi Onoe, não sei se vocês sentiram assim, né? Também, porque às vezes a gente olha para a meditação de Sokan e meditação em geral fala assim, tem que ter uma dificuldade porque acha que tem que ficar com a mente vazia, fica um pouco disperso, né? No que pensar, para onde ir. Minha experiência inicial, pelo menos com a meditação de Sokan, foi essa, né? De que eu penso? E vem alguns pensamentos aleatórios, às vezes, né? E a gente fica um pouco preocupado em relação a isso, não fica? Normalíssimo, porque a gente é muito tendente a ter formas. Então, toda vez que a gente tem forma, a gente tem uma dificuldade com a forma, porque a gente fica pensando, estou fazendo certo ou estou fazendo errado. Uhum. E como o preletor Arthur bem colocou, a meditação Shinsokan, ela é uma manifestação daquilo que nós já temos no interior. Então, mais do que forma, a meditação Shinsokan é um sentimento, é você sentir-se unido a Deus, você sentir a vida de Deus. Mas é normalíssimo. No início a gente fica, mas será que minha postura está certa? Eu estou achando que a meditação não deu certo. Porque a gente tem aquele hábito de achar que orar e meditar é uma questão assim, fez certo ou fez errado? E não tem, é tudo experiência. É a mesma coisa de uma criança pequena perguntar, papai, eu andei certo? Não tem andar certo ou andar errado, você tem andar. Óbvio que à medida que você vai ganhando experiência, você vai observando que há maneiras mais fáceis ou maneiras mais eficientes de você realizar a tarefa. Mas tudo é caminhar, tudo é a gente aprender a manifestar mais ainda a vida de Deus que habita no nosso interior. E realmente a meditação Shinsokan, ela é uma oração meditativa. E como foi bem lembrado pelo colega, ela surgiu no momento em que surgiu o ensinamento da Seiichi Onoe, né? O mestre Masaru Taniguchi, ele era uma pessoa comum, muito pobre, doente, mas que tinha essa busca intensa e nunca desistiu de encontrar a verdade da vida, de encontrar Deus, não só para a sua vida, mas também para a humanidade. E num determinado momento, no momento de concentração mental, ele, então, ouviu uma voz que começou a conversar com ele, a dialogar com ele, e a primeira frase que essa voz disse foi: a matéria não existe. E daí o mestre começou a dialogar com essa voz, mas a minha mente também não existe? Não, a mente também não existe. Mas o que existe, então? Existe somente Deus e o que vem de Deus. Existe a imagem verdadeira. E daí o mestre perguntou, mas o que é essa imagem verdadeira? Essa imagem verdadeira é Deus. E quando ele abriu os olhos, ele viu que ele estava na posição da meditação Shinsokan. Então, a meditação Shinsokan, ela é uma afinação mental. Qualquer pessoa, mesmo que não esteja no ensinamento da Seiichi Onoe, a Seiichi Onoe não tem sectarismo religioso, ela pode facilmente praticar a meditação Shinsokan. Porque é o encontro da verdade que está dentro de cada um de nós. Todos nós somos filhos de Deus perfeitos. E existe esse mundo perfeito, grandioso, dentro de cada um de nós.
Deus não está longe de nós, está dentro de nós. E a meditação Shinsokan, ela faz com que a nossa lente mental se ajuste para que nós possamos aqui no nosso dia a dia manifestar, cumprir nossa missão grandiosa de filhos de Deus, que é manifestar a vida de Deus. Eu fico até emocionado aqui quando a pretora Ciela comentou aqui do mestre Masaru Taniguchi recebendo, e o João Ricardo falou a questão do sentimento, né? E é justamente esse sentimento que nós devemos ter em relação à união a Deus. Orar assim, oração correta, né? A oração correta é voltar a mente a Deus. E como foi colocado pelo João Ricardo, né? Oração também pode ter um direcionamento diverso. E a mente humana, ela muitas vezes ela acaba por determinadas influências, né? A gente vai estudando sobre a estrutura da mente de forma bastante frequente, mas vai percebendo ali que a mente ela acaba se direcionando para alguma coisa, né? E assim, como nós temos uma mente com uma estrutura mental, que ela começa uma mente consciente, né? Que temos aí uma mente que é seletiva, que verifica se é bom ou mal, se é ruim ou bom, faz julgamentos. Nós também temos uma mente que é o subconsciente ou mente inconsciente, que ele está tudo relacionado à nossa vivência, experiências do passado, enfim. E uma parte da nossa mente também, ela está ligada à mente universal até de outras pessoas. Então, de certa forma, a gente acaba captando, né, no nosso dia a dia, esse tipo de situação, a gente vai acabando captando uma situação negativa, um pensamento negativo, talvez fale-se muito agora no momento sobre guerra, né, por exemplo, e aí, de repente, a minha mente ela fica um pouco desviada no sentido da naturalidade de sermos filhos de Deus, que é o que a Seichonen ensina. Então, justamente sobre a mente, a gente precisa, então, trabalhar esse consciente, para que esse consciente, que ele é o presente o tempo todo, ele volte ao seu estado natural. É igual, por exemplo, que a gente fala, né? Tem um exemplo que a gente utiliza bastante, é como se fosse um lago, né? E aquele espelho d'água, né? Aquele espelho lindo, maravilhoso, né? Que até reflete a luz do sol, é a mente consciente quando está, né? Vamos dizer assim, voltada a Deus, voltada à naturalidade, na perfeição do ser humano. Mas justamente com o decorrer do dia a dia, aquela situação que você, de repente, discutiu com alguém falou alguma coisa, viu uma notícia ruim, então aquela água ela já vai começando a balançar, o sol já não sabe se parece lua, estrela ou um quadrado, né? Então, aí você trabalha justamente a meditação de Sokan para voltar a sua mente à naturalidade. Muito interessante que você tocou, Arthur, que eu acho muito, muito, muito importante, é exatamente as pessoas entenderem que a atividade mental ela é constante. Então, como ela é constante, nem sempre a gente consegue, ou aliás, a maioria das vezes a gente não controla. Então, hora a gente pensa positivo, hora a gente pensa negativo, e muitas vezes a gente só pensa negativo. E a meditação, o que ela auxilia? Ela auxilia a criar um ritmo mental ou um hábito mental de focar naquilo que nós queremos. Então, quem medita tem os benefícios de aprender a concentrar a mente e criar o hábito mental para aquilo que você quer. Então, uma pessoa otimista, o que é uma pessoa otimista? É uma pessoa que tem o hábito mental de ver as coisas pelo lado luminoso. Então, uma pessoa otimista é uma pessoa que treinou a sua mente, né? Tanto a mente consciente quanto criou o hábito na mente subconsciente. Então, o otimista é a pessoa que ensinou a sua mente ou treinou a sua mente a sempre voltá-la para o lado positivo. A mesma coisa uma pessoa pessimista. É uma pessoa que treinou a sua mente para ver sempre o lado sombrio. Então, quando nós praticamos a meditação, em especial a meditação Shinsokan, que é uma meditação ativa, nós estamos ensinando a nossa mente qual o rumo que nós queremos que ela crie o hábito. Ou seja, nós ensinamos a nossa mente, fique mais aqui, aponte mais aqui, tem esse hábito. Porque se nós repararmos, se você abrir um jornal hoje, seja ele televisivo, seja ele de papel, seja ele pela internet, ao final da leitura você vai estar ruim. Você vai estar mal, você vai estar sentindo assim, porque só fala de crise, só fala de problemas, guerra, são realidades fenomênicas que estamos vivendo que são muito duras. Então, quando você termina, você está assim, chega, você está pesado.
Então, quando a gente pratica uma meditação, lê um livro da Seiichi Noe, assiste uma palestra da Seiichi Noe, o que está sendo feito ali? Um trabalho de limpeza, um trabalho em que nós estamos colocando a mente naquilo que nos realmente engrandece e nos faz feliz. E a meditação é a potencialização disso. Então, quando nós compreendemos a mente, quando nós compreendemos esse trabalho mental, quando nós compreendemos o que é oração e o que é meditar, a gente começa a falar, opa, então, já que oração e meditação são atividades mentais, deixe eu utilizá-las de forma construtiva, a fim de criar dentro de mim bons pensamentos, bons sentimentos, boa sensação, e é isso que causa felicidade. As pessoas ficam achando que ser feliz é atingir um grande objetivo. Não, ser feliz é você construir constantemente, diariamente, bons hábitos, bons pensamentos, a fim de que aquilo se acumule dentro de você e você sinta essa felicidade. Logo, o trabalho de ser feliz é algo interno e não externo, como muitas pessoas acreditam. E justamente a gente se sente mais feliz e muda o nosso hábito, o nosso dia a dia, através da meditação Shinsokan, porque na meditação e mesmo na oração da Seiichi Noe, nós vamos focando apenas no que existe. Né? No que existe verdadeiramente, que é Deus e o que vem de Deus, que é o bem. Então, nós não, em nenhum momento, nós focamos a nossa mente na oração ou na meditação no que está manifestado. E quando nós nos dirigimos a esse lado espiritual, como tudo é reflexo da nossa mente, automaticamente vai mudando como nosso dia a dia está refletido. Né? Então, é maravilhoso a prática da meditação Shinsokan. Que conversa maravilhosa. Eu estou aqui assim, pensando e refletindo bastante. E aí eu queria pegar... Não, tem vários pontos aqui que eu queria trazer, mas eu vou pegar agora o último ponto da preletora Araci, que é a questão do que existe verdadeiramente. Né? Pra gente, às vezes, eu acredito que tem algumas pessoas que estão chegando e estão conhecendo agora o ensinamento de Seiichi Noe, né? E para a gente que já está mais tempo na Seiichi Noe, às vezes também fica um pouco difícil, né? Porque a gente olha, que nem o preleitor João Ricardo disse, o preleitor Arthur disse, né? Tem tantas coisas acontecendo ao nosso redor que fica difícil distinguir o verdadeiramente, né? Primeiro, assim, o que é esse existir verdadeiramente? E eu estou entendendo, então, na verdade, eu acredito que a meditação Shinsokan, ela é esse meio para que eu veja, para que eu consiga, então, compreender o que é verdadeiro. Exato, deixa eu aproveitar aqui, porque esse tema eu acho que ele é, assim, instigante, e tem gente que às vezes acha que vai pegar agora o telefone, vai pegar o computador, vai sacudir e falar assim, como que eu não consigo entender? Basicamente é o seguinte, a Seiichi Noe, ela difere o que existe e o que se manifesta. São duas coisas bem diferentes. O que existe é aquilo que é proveniente de Deus. Então, Deus sendo absoluto, Deus sendo eterno, Deus sendo infinito, porque se não tiver essas características da eternidade, da infinitude, não pode ser perfeito. Então, para ser perfeito, precisa ser eterno e infinito. Então, como Deus é eterno e infinito, tudo que provém de Deus só pode ser eterno e infinito, por consequência, perfeito. Então, a Seiichi Noe afirma, somente isso existe, somente o que é eterno e infinito. No processo do infinito assumir forma, ele passa pela tela mental de espaço-tempo e nós assumimos uma forma material. Então, esse preletor João Ricardo aqui, nós que estamos aqui aparecendo na telinha, essa projeção é simplesmente tornar finito o que era antes infinito. E para ser infinito é óbvio que não pode ser material, né? Tem que ser espiritual, porque o que é material assume forma, e quando assume forma, torna-se finito. Esse eu material, ele é uma projeção. Como ele é projeção, ele tem início e tem fim. Então, a vida fenomênica, ela tem início e fim. E por ter início e fim, ela não é, na sua totalidade, perfeita. Como não é perfeita, a Seiichi Noe afirma, é projeção. Então, basicamente, é o seguinte, o que é espiritual, eterno, infinito,
é existência. Aquilo que é manifestado é passageiro, é transitório, é projeção. Então, a Seichonoye separa. E aquilo que possibilita que nós sintamos e percebamos o que é eterno é a prática da meditação Shinsokan. Então, a meditação Shinsokan, ela permite que nós tenhamos por intuição, por sentimento, aquilo que é existência, ou seja, eterno, infinito, perfeito. E separamos, e conseguimos, né, através da meditação, separar o que é eterno e o que é transitório. Como nós sentimos o transitório, nós achamos que o transitório existe. Então as pessoas falam, eu existo, se afirmando no corpo carnal. O meu corpo é minha vida, e começam a ter problemas, começam a ter brigas, começam a ter inúmeras consequências na crença equivocada de que o corpo carnal é a existência do homem. Então, quando eu descubro que, pera lá, então quer dizer que a minha essência, a minha existência é eterna e infinita? Sim. Então esse corpo é apenas um papel, é apenas um filme curto, é apenas um curta-metragem da minha existência? Sim. Esse corpo carnal, a sua vida fenomênica, é apenas uma passagem, é uma experiência, e não a sua totalidade. Então, com a meditação Shinsokan, a gente consegue entender o que é eterno, o que é absoluto, o que é infinito, o que é perfeito, e separamos daquilo que é transitório, daquilo que é fenomênico, daquilo que é passageiro, daquilo que é material, daquilo que é fenomênico. Perfeito. É que realmente o mundo projetado, né, ele é um resultado. Ele é um resultado, ele não é o mundo real que existe, o mundo absoluto, ele é um resultado de como nós expressamos, cada um de nós expressa essa natureza búdica que está dentro de nós, né? Então, quando a nossa lente mental está embaçada, quando ela está suja por algum pensamento, algum sentimento negativo, alguma mágoa, então nós não conseguimos projetar. O resultado na nossa vida prática não é de alegria, de harmonia, de prosperidade, de saúde, né? Então, dá esse barulho na nossa vida, porque nós estamos em desarmonia com a nossa vida sublime de Deus que está dentro de nós, né? Então, à medida que nós vamos praticando a meditação Shinsokan, nós vamos mais e mais nos apaixonando por esse tema, que nós vamos encontrando a nós mesmos e vamos vendo o resultado que isso dá no nosso dia a dia, na manifestação. Vamos percebendo claramente o que o pretor João Ricardo falou, de que o que existe, o que Deus criou, é imutável, não precisa acrescentar nada, está tudo perfeito. O que nós podemos mudar é o resultado. Que bom que nós podemos mudar. E é nossa responsabilidade mudar esse resultado. E a meditação Shinsokan, ela é importantíssima, além da leitura dos livros, da leitura das sutras, dos cantos em louvor, né? A meditação Shinsokan, ela é esse momento onde nós realmente temos esse encontro, né, sublime com o que existe, com o que não pode ser mudado, para nós projetarmos toda essa beleza e fazermos a nossa vida aqui um paraíso, realmente, cada vez mais. Maravilha, viu? E justamente a gente percebe aqui, quando a gente está vendo os colegas falarem sobre o assunto aqui, que existem alguns conceitos religiosos, por exemplo, no budismo fala ilusão, e no cristão fala a palavra pecado. E justamente a gente vai percebendo que essa situação é a própria ausência da espiritualidade, a ausência do conceito do eterno dentro dessas situações, né? Justamente porque me apeguei a algo, fiquei preso a uma mágoa, a uma coisa que eu não perdoei, uma situação, uma carência, acabo desejando de forma equivocada, né, coisas materiais para me suprir, aí eu estou vivendo uma situação de ilusão ou pecado, mas não é uma coisa eterna, não é uma coisa que não possa ser, não tem uma situação de eternidade nisso. Justamente quando nós podemos alterar, então, esses conceitos pela meditação Shinsokan, compreendendo, reflexionando essa nossa união, nossa vida com Deus, acabam se dissipando, acabam saindo todas essas situações onde acaba manifestando aquilo que parece maldade, né? Mas não é apenas muitas vezes elas acontecem justamente para que nós possamos também despertar, né? Para que há um mundo muito elevado, né?
são através dessas situações eternas, vamos dizer assim, que são, vamos dizer assim, o espelho, né, da alma, né? A gente precisa de manhã olhar para o espelho para ver se penteou bem o cabelo, né? Para ver se escovou bem o dente, enfim, né? A gente vai sair tudo bagunçado para a rua, não é verdade? Agora, justamente, acontece essa situação externa para que nós possamos fazer muitas vezes esse ajuste mental, né? Fazer a reflexão que por vezes não vem de repente tão facilmente, mas é justamente quando nós vamos concentrar com sentimento, né, a Deus nessa união, né, sentir essa alegria, aí naturalmente as coisas vão acontecendo, se ajustando ao seu devido lugar, todas as coisas ficam maravilhosas. E nesse dia a dia, como você falou, nesse processo aí que nós temos de situações, às vezes, que parecem dificuldades, mas que são experiências nossas para nós cada vez mais manifestarmos essa nossa natureza divina, nós temos então a oportunidade do arrependimento, né? O arrependimento nada mais é então do que a gente voltar dessa visão materialista para a visão espiritualista, né? De que tudo é espírito, e a meditação Shinsokan está ligada diretamente ao espírito, né? Nós vamos cada vez mais regendo a nossa vida por esse lado espiritual, que é o lado que realmente existe. Quero pegar esse ponto para o leitor Arthur, que ele disse desse espelho, né, que é a nossa vida, as coisas estão refletidas. Para uma pessoa hoje que, sei lá, está doente, está acamada, está desempregada, está com uma dificuldade, desarmonia no lar, não consegue se entender com a esposa. Eu estou pegando assim um misto do que acontece talvez na maior parte das famílias brasileiras, né, que passam por determinadas dificuldades. A gente entende, então, que são alguns sinais que a vida está trazendo para a gente. Como que a gente pode, nessa seara assim, de resolver problemas, utilizar a meditação Shinsokan? Sabe que problema, né? As pessoas focam tanto no problema, eu brinco com essa questão aí quando eu estou falando sobre a Seicho no Ie, né? Que focar no problema é igual pegar uma lupa, né? Você pega aquela lupa. Né? Quando eu era menino, eu ficava brincando com a lupa, era meio maldoso, né? Ficar queimando as coisas, enfim, botando fogo em papel, aquela coisa toda. Mas justamente você acaba concentrando, né? Porque ele vai juntando todos os raios solares num ponto e aquilo vai formar, então, uma fonte de calor. Justamente quando a gente está com a situação dos problemas, a tendência não é resolver, né? A gente tem aquele pensamento que pensa naquilo lá para ver se resolve, né? Fica concentrado naquilo lá para ver se resolve. Mas justamente ao contrário. Quando nós estamos ali com a nossa mente focada ao problema, à situação do problema, eu acabo concentrando a minha mente neste foco e como a mente, ela, como nós falamos, ela continua, né? Ela continua e tudo que nós vamos falar é sobre que a mente cria, então, o plano material, nós vamos continuar gerando situações de problema, atraindo situações de problema relacionadas àquilo que nós estamos acreditando. E é justamente a meditação Shinsokan, ela entra para quebrar esse paradigma e nós não vamos implantar, na meditação é muito bem, fica bem claro, né, Maílson, que nós não vamos colocar nada de fora, né? Não estamos colocando um conceito externo, chamando algo que, sei lá, vem do extraordinário. Justamente, nós vamos colocar aquilo que está dentro de nós, vamos reconhecer aquilo de nós, vamos aceitar esse conceito universal. E aí, a partir disso, é que nós vamos o quê? Nós vamos ajustar a mente e abrir a nossa mente à solução dos problemas. E pode ter certeza, viu, que as pessoas, talvez, por achar que vai voltar a mente para dentro de si, que vai ser uma coisa simples. Acontece coisas realmente extraordinárias. Extraordinárias. Primeiro porque, às vezes, até as situações materiais que acontecem no dia a dia, elas acabam sendo justamente projeção da nossa mente. Se você pensa uma situação mental, né, por exemplo, né, você pensa mesmo na material, mas você pensa na parte espiritual da coisa, muitas vezes ela se resolve de forma de forma surpreendente. Uma vez, uma dirigente aqui, ela me perguntou, olha, ora para mim aqui que eu acabei de perder meu celular é muito importante, meu trabalho, enfim, tal. Eu falei assim, para e medita, né? Só falei isso, para e medita. E em sequência, logo em sequência, em poucos minutos depois, né? Imagina aquela pessoa
aquela pessoa ativa, né, cheia de compromisso, enfim, tal. E aí, de repente, a pessoa ligou para ela e falou assim: olha, encontrei aqui, porque eu tinha um documento lá, com o nome dela, né? E conseguiram achar e acharam, acho que no Facebook, alguém com o mesmo sobrenome e chegaram nela, né? E entregaram logo em sequência, praticamente, já foi notificada de que tinha encontrado seu celular. Então, você vê, né, que o mundo material é a projeção da mente. Então, nós temos que ter o domínio e controle justamente porque foi criação da nossa própria existência. Mesmo que o celular tenha sido fabricado lá por uma empresa de outro país, né? Mas tudo, na verdade, tem uma grande ligação, né? Nós todos somos ligados pela vida de Deus. Eu gosto muito de usar, tu também, como exemplo, o quarto. Vamos supor, você está no seu quarto, o seu quarto ele pode estar limpo ou sujo. Então, a nossa mente, vamos usar por analogia, a nossa mente sendo um quarto. À medida em que nós deixamos a nossa mente suja, vai se acumulando poeira, vai se acumulando muitas coisas, e isso vão dando reflexo, inclusive na própria saúde. Então, a pessoa, se não limpar o quarto, se não deixar o quarto arejado, ela vai acabando tendo problemas respiratórios, etc. e tal. Então, as pessoas têm o hábito de limpar o corpo, mas não limpam a mente. Então, as pessoas, assim, pelo menos em tese, a gente imagina que as pessoas tomam banho todos os dias. Pelo menos em tese, as pessoas, elas tomam banho todos os dias. Mas as pessoas, às vezes, não têm o hábito de limpar a mente todos os dias. Então, vai acumulando essa sujeira no seu quarto mental. Vai acumulando, vai acumulando. E isso depois manifesta ou acaba acontecendo na vida das pessoas inúmeros problemas resultantes desse descontrole, desse descompasso, esse hábito de deixar a sua mente pensando ou focada, como muito bem utilizado pelo preletor Arthur, como uma lupa, focada somente naquilo que é negativo. Então, observa só, a pessoa tem 10 situações, um exemplo simples, tem 10 situações na vida. Dessas 10 situações, 8 são boas, 2 são ruins. A pessoa foca em qual? Nas 2. E vai dando força àquilo, vai dando força àquilo. Ao invés de observar que também tem inúmeras outras coisas boas acontecendo na vida dela. Então, esse hábito negativo de focar somente no que é ruim vai sujando ainda mais as bases mentais e isso vai sempre manifestando outras coisas que não são condizentes. Então, muitas vezes tem pessoas que reclamam: eu sofri porque eu estou desempregado. Aí você vai observar. Como, claro, não estou falando de todo mundo, gente. Eu estou trazendo alguns exemplos de algumas situações. Então, tem aquela pessoa, perdi o emprego. Aí você pergunta, você foi uma pessoa realmente dedicada no seu emprego? Não, não fui. Eu era meio displicente, não estava nem aí. E agora que eu perdi, eu estou triste. Aí você fala, então aí tem um ensinamento. No seu quarto mental, você não teve o hábito de tratar com dedicação aquele seu emprego. A mesma coisa com relacionamento. Eu oriento muitos homens, ou até mulheres mesmo, que falam assim, ele me deixou, ela me deixou. E eu pergunto, como é que você foi? Eu não dava muito valor, não. Então, o que acontece? Nesse ponto, o aprendizado ele tem função de te mostrar. O problema ele tem como missão te mostrar. Olha aqui, olha o hábito mental negativo. Olha a displicência mental que você estava tendo com essa situação. Então, agora você está aprendendo a valorizar. Então, muitas pessoas só agradecem o corpo quando estão doentes. Quando está saudável, nem se lembra. Não é capaz de falar assim, puxa, obrigado, coração. Você já parou para pensar que seu coração, ele começa a bater, ele não tem férias, ele não tem feriado, ele não tem nada. Porque se ele parar de bater um dia e falar assim, não, o coração vira e fala assim, não, hoje eu vou descansar, hoje é domingão, vou dar uma paradinha, você morre. Então, seus pulmões, seu coração, seus órgãos internos, nenhum deles para de funcionar. E às vezes a gente não agradece. Isso é o quê? É um hábito mental de achar que tudo é normal, tudo tem que ser me dado, porque eu sou o cara, ou eu sou a cara, né? Então tudo tem que ser me dado e ponto. E esquece de agradecer. Isso vai criando essas arestas, isso vai criando essas pedras que vão sujando o nosso quarto mental, que acaba desaguando em manifestação de problemas. Então, quando a gente muda a nossa mente, entende, puxa, eu tenho inúmeras bênçãos, e você começa a reconhecer essas bênçãos e agradecer essas bênçãos, é como se você abrisse a janela mental para que a luz do sol
entre no seu quarto, deixe arejado e você começa a limpar. Então, esse processo de limpar, ele é ocasionado pela meditação, porque a gente começa a fazer com que a mente tenha o hábito de reconhecer aquilo que realmente é maravilhoso e precisa ser focado. A diferença de uma pessoa feliz e uma pessoa triste não é questão de ter problemas ou não. Todo mundo tem problema, gente. Todo mundo. Você veio a esse mundo, você já começa tendo problema, porque o problema faz parte do aprendizado. Então, assim, então as pessoas falam, é feliz quem não tem problema. Isso é mentira. Todo mundo tem problema. Qual é a diferença da pessoa feliz para a pessoa triste? É que a pessoa feliz, mesmo tendo problema, foca naquilo que é benéfico. E a pessoa, mesmo que tenha poucos problemas, se só focar naquilo que é negativo, ela vai ser eternamente infeliz. Então eu até brinco, tem pessoas que estão viajando para Paris de férias infelizes. E eu já presenciei pessoas tirando férias, brigando, infelizes, assim, magoadas, carregando um mundo de sentimentos negativos, mesmo indo para o paraíso. Fenomênico, né? Cidades, assim, lugares maravilhosos. E tem pessoas que, mesmo juntando só os amigos para fazer uma baguncinha no final de semana em casa, acabam sendo extremamente felizes. A felicidade não é um local onde nós chegamos. A felicidade é uma conscientização que nós temos, é uma percepção que nós temos do que realmente existe, daquilo que nós temos de tantas e tantas bênçãos ao nosso redor. Maílson, eu gostaria de não esquecer, né, de continuar ali o pensamento do pretor Arthur em relação à meditação Shinsokan, que nós somos orientados, né, a fazer antes de dormir e ao acordar, mas ela pode ser feita a qualquer momento do dia, né? Como ele exemplificou ali na colega, na moça que perdeu o celular. Eu tive uma vez uma situação, eu sou corretora de imóveis, num plantão de vendas, nós chegamos no plantão e começou a chover. Eu disse para o meu marido, leva os computadores, já vai colocando os notes ali, que eu vou ali em casa, que era bem pertinho, vou de carro ali, recolher a roupa e já volto. Quando eu voltei, ele estava chaveado dentro do plantão de vendas e eu estranhei, eu abri, ele estava branco, o que houve? Foi assaltado, né? Acabaram, quando você saiu, chegaram duas pessoas aqui armadas, perguntaram, onde é que está aquela senhora que sempre está aqui? Ela não está, ela não vem hoje, ela não está. Daí eles queriam dinheiro, ele botou assim em cima da mesa os cartões, inclusive a fruta talismã que ele sempre tem no bolso, colocou tudo em cima da mesa e disse, eu não tenho dinheiro, né? Eu não trouxe dinheiro. E daí eles levaram os notes eram novos, recém a gente tinha comprado, meu filho tinha colocado todas as informações do note antigo para esse note novo. Nós fomos fazer o boletim de ocorrência e quando eu voltei, eu fui diretamente no oratório e fiz uma meditação Shinsokan. E nessa meditação Shinsokan, eu visualizei apenas harmonia, amor, compreensão. Não houve nenhum momento de ódio, de raiva, de rancor em relação àqueles filhos de Deus que não têm consciência de que são filhos de Deus, que praticaram aquele ato. E eu lembro, assim, claramente, marcou muito, que eu na mentalização, eu falei assim, o conteúdo desse note vai chegar até mim. E umas 2 semanas depois, eu recebi uma ligação e a pessoa disse, a senhora vem seguida a Novo Hamburgo, né? Eu moro em São Leopoldo. Eu disse, sim, eu estou seguida em Novo Hamburgo. Então, quando a senhora vier, a senhora grava aí meu número e a senhora me procura que eu tenho algo para lhe entregar. E eu disse, mas eu não sei seu nome e o senhor precisa me dizer o que o senhor quer me entregar para eu poder marcar esse encontro. E ele disse, a senhora não teve um note furtado? Eu disse, sim. Ele disse, eu recebi esse note como pagamento. E foi difícil eu quebrar ali a senha, mas quando eu consegui quebrar a senha e vi o conteúdo que estava no note, eu pensei, nossa, tem uma vida inteira aqui. Então eu comprei ele gravou tudo que estava no computador, no pendrive, e era isso que ele queria me devolver. E o mais surpreendente é que essa pessoa, depois pesquisando, fazia parte daquela quadrilha, né? Então vejam, todos têm essa natureza divina dentro de si, né? Então, quando nós entramos em sintonia, então, porque todos nós somos um só, e essa meditação, então, ela pode ser feita a qualquer momento, não só de manhã e à noite, que é muito importante, mas como o diretor Arthur falou, no dia a dia, quando surge alguma situação, nós podemos tentar ficar em posição e nos conectarmos, né?
com essa grande vida de Deus. Que exemplo incrível, né? Que relato. E aí eu queria aproveitar esse contexto, já que a pleitorária se abriu um pouco da vida dela, trouxe para a gente. São pleitores altamente gabaritados, né? E tem uma história. Dentro dessa história, desse contexto, sempre foi fácil, sim, porque a gente fala na Seichoné, praticar a meditação de Sokan todos os dias sem falta. É uma das nossas normas fundamentais, né? Na história de cada um de vocês, sempre foi fácil conseguir praticar a meditação de Sokan? Eu achei que alguém ia fazer assim, ó. Mas todo mundo fez assim. A gente ia fazer assim, né? Mas não. A minha história, então, é engraçadíssima, porque quando eu entrei na Seichoné, por ser muito agitado, por ser assim, muito elétrico, então eu detestava a meditação. Então, eu chegava quando eu ia para a reunião da Seichoné, se a meditação era antes, eu chegava atrasado, se a meditação era no final, eu saía mais cedo. Então, eu corria da meditação, porque eu falava, para que precisa meditar? Para quê? A vida me colocou em situações tais que eu fui obrigado, fui convidado a ter que meditar, a ter que aprender, porque eu baguncei toda a minha vida. Eu, com tenra idade, eu já estava com tudo bagunçado, muito jovem, então eu tive problemas muito grandes. Então eu busquei na meditação um refúgio para encontrar verdadeiramente a minha essência, para encontrar a fonte dessa força capaz de nos transformar gigantes, ou fazer com que lembremos que somos gigantes e enfrentar a vida de uma maneira positiva, né? Então eu comecei a me obrigar a meditar. E mesmo quando eu comecei a meditar, eu comecei a procurar nos livros da Seichoné algum livro que falasse assim, ó, não precisa meditar nessas situações. Porque eu falei, se eu encontrar, eu vou me colocar naquela situação e pronto, não preciso mais meditar. E nessa minha busca dentro da literatura da Seichoné, por alguma parte que falasse que não precisa meditar, eu acabei estudando muito a meditação, eu acabei aprendendo muito sobre a meditação e me apaixonei pela meditação. Então, hoje eu pratico consciente daquilo que eu estou fazendo. No início, não. Mas é muito importante a gente entender. O caminho de todo mundo no engrandecimento é um caminho que no início é difícil. Ninguém vai para a academia no primeiro dia falando assim, uau, é a coisa que eu mais gosto da minha vida. Ninguém vai para uma academia de ginástica. Ninguém vai para a escola falando assim, uau, é a coisa mais legal da minha vida. O que a gente compreende? Que aquilo é importante, e à medida que a gente compreende que é importante, a gente toma gosto pela coisa. Então, comigo, a meditação no início foi assim, detesto. Hoje em dia, eu sou um grande entusiasta da meditação, porque eu descobri a grandiosidade que ela é, e hoje eu vejo o quanto que é prazeroso você focar a mente, você ter o hábito de iluminar a mente, você ter o hábito de sempre pensar positivo. Então, nós também, né, eu e meu marido, quando nós iniciamos a Seichoné, foi logo nos apresentado, né, a prática da meditação Shinsokan, e lá no início, quando a gente começa, né, a praticar o ensinamento, estudar e praticar, a gente fazia tudo certinho, a gente levantava às 5 da manhã, fazia meditação, tinha os objetivos, e a vida realmente começou a ter uma transformação incrível dentro da harmonia familiar, concretização de objetivos materiais. E daí houve um período daquele relaxamento da meditação, sabe? A vida ficou muito boa, tudo foi acontecendo de uma forma bacana, mas de repente a gente começou a relaxar na meditação Shinsokan. Aí um dia fazia, outro dia não fazia, de repente já era uma semana que não fazia, então eu tive períodos assim, no início que eu caprichei na meditação Shinsokan, depois tive períodos que eu não fiz, que eu fazia pouco, não fazia com frequência, mas realmente, né, cada um tem o seu aprendizado, cada um tem a sua caminhada, e retomei depois a meditação Shinsokan, e inclusive nesse momento que nós estamos vivendo, né, nessa grande lição, né, que o Bodhisattva, que reflete os sons do mundo, está nos trazendo nessa pandemia. No início também eu fiquei meio assim balançada, chacoalhou de meu Deus, o que está acontecendo, né? E nos primeiros dias eu confesso que eu me deixei envolver por essa agitação do mundo fenomênico, né? Eu até ligava a televisão às 5 da tarde para ver aquele boletim. Uns 3 ou 4 dias eu fiz aquilo, de repente eu me dei conta, o que eu estou fazendo? Estou focando numa coisa que não existe, né? Então, rapidamente eu voltei para a meditação, e nós, dentro desse período aí,
Associação Pomba Branca, ela criou um grupo de meditação Shinsokan virtual. Então, às 5h45 até às 6h15 da manhã, a gente pratica a meditação Shinsokan em grupo. Eu estou achando sensacional, estou amando, sentindo essa força do grupo, né, na prática da meditação Shinsokan. Maravilha, viu, Maílson? Obrigado, viu? Eu fico aqui emocionado para dizer em relação à meditação, que no começo também não gostava aí de ir na associação local encontrar os jovens, né? Isso que eu gostava mais, trabalhar, enfim, arregaçar as mangas, e não tinha esse negócio de sentar em prática estática, né? No entanto, né, justamente a necessidade, né, fez com que a gente fosse ao tempo aprendendo, né? E depois, com o tempo, eu fiz uma reflexão, né? E lembrei ali que o meu avô é o nosso precursor da Seichonen dentro de casa. E quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade, ele fazia meditação à noite e o nosso quarto era casa de madeira, né? Então ele fazia às 5 da manhã. Imagina a criança 7 anos de idade, 5 da manhã, alguém do seu lado e aquele japonês. De certa forma, acho que eu criei um pouquinho de resistência aí. Mas levei com certeza um pouco mais de um ano, com certeza. E eu gostava de praticar nas academias. Mas, como a necessidade vem, a gente vai habituando realmente, levando para o nosso dia a dia a prática, vai acontecendo coisas maravilhosas. Eu fiquei legal, achei bacana que o João Ricardo contar toda essa história, na verdade, mas até porque o João Ricardo aqui, para quem não sabe, ele é o autor do livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, né? E é o primeiro autor brasileiro que fala sobre esse assunto com muita maestria. O João Ricardo, eu já falei com ele aqui, comentei do livro, enfim. Então, a gente fica feliz de que, de repente, um motivo acabou até mesmo sendo uma inspiração hoje para que seja uma obra com muito sucesso, tem sido lida aí pelos praticantes da Seichoneia. Obrigado, meu amigo, obrigado. E acabou que é fruto disso mesmo, né? Nessa minha busca por entender a meditação, eu acabei estudando bastante. Aproveitando que o Arthur falou, tá aqui a capa do livro, ó. Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, que é exatamente um pouquinho dessa história, da minha busca por compreender quem eu sou, nessa minha busca por entender a meditação. E assim, o interessante, já aproveitando, até porque isso é importante as pessoas compreenderem, que quando nós buscamos quem nós somos, nós acabamos encontrando aquilo que é a nossa essência. Então, a meditação Shinsokan, como muito bem trazido aqui, ela traz inúmeros benefícios. Por quê? Por que a meditação traz benefícios? Quando você descobre o eterno que habita dentro de você e ele se projeta, isso se estende na manifestação. Você limpa a sua mente e aquilo que antes estava sendo um empecilho para manifestar a luz interior do Deus que habita em você, deixa de existir e passa a brilhar intensamente. Então, no livro, eu trago vários relatos de pessoas que curaram doenças, de pessoas que melhoraram a situação familiar, de pessoas que resolveram crise financeira, de pessoas que encontraram a alma gêmea. Inclusive, eu trago até o meu próprio relato para mostrar que quando você busca o que é eterno, quando você busca aquilo que é sagrado interior, você encontra ou você consegue focalizar, isso passa a manifestar mais na sua vida. É por tal motivo que as pessoas falam, quando eu comecei a praticar a meditação Shinsokan, minha vida mudou. Por que a vida mudou? As pessoas ficam muito naquela ideia de... Desculpa, as pessoas ficam muito naquela ideia de acaso, de destino. Nada mais é do que você está manifestando aquilo que está dentro de você. Se você tem mais coisa negativa, vai manifestar mais coisa negativa. Se você tem mais coisa positiva, vai manifestar mais coisa positiva. Quando você começa a meditar e a meditação ela começa a elevar os seus pensamentos, aí aquilo que é elevado começa a manifestar. Então são inúmeros casos, eu tenho inúmeros relatos de como a meditação me auxiliou em vários momentos, inclusive hoje, o fato de escrever um livro, quem imaginava? Antigamente não conseguia escrever nada. E hoje em dia eu
com essa capacidade manifestando é graças a esse ato constante, esse ato contínuo de estar em contato com Deus por meio da meditação. Então, a meditação Shinsokan não é à toa que o nome Shinsokan, deixa eu até pegar aqui no livro aqui, ó como é que escreve Shinsokan. Shinsokan. Shin quer dizer Deus. Shinsokan é uma palavra japonesa, né, composta de 3 ideogramas. Shin quer dizer Deus, So quer dizer pensar e Kan quer dizer contemplar. Então, a meditação Shinsokan é uma meditação em que você pensa em Deus e contempla a perfeição de Deus. Então, é uma prática contemplativa. Então, é uma prática em que você vai ficar aquele tempo pensando e contemplando nas graças infinitas de Deus. Como você eleva seu pensamento, como você purifica sua mente, manifesta no corpo, manifesta na vida. Então as pessoas transformam a vida, curam doenças, resolvem os mais variados problemas quando elas descobrem que o eterno, o sagrado, o infinito está dentro de si. A gente está conversando aqui, está muito rica, né, essa conversa, e eu aposto, né, eu estou sentindo esse desejo. Pratiquei meditação Shinsokan pela manhã, né, já estou com vontade de praticar meditação Shinsokan novamente, né. E aí, para quem está assistindo agora, que talvez não conheça a meditação Shinsokan, ou até mesmo para quem já conhece há algum tempo, existe algumas observações em relação à forma da gente praticar, né. A gente pode falar um pouquinho das formalidades, como postura física, local para praticar, postura mental também, para que a gente consiga direcionar nossa mente da forma correta? Bom, primeiro ponto, em relação à postura física, né? Primeiramente, como colocou aqui a pretora Araci, tem os grupos também, né? Na sessão local, no núcleo, na L, né? Para participar realmente, para praticar junto e aprender. Nós também temos no canal do YouTube as práticas, né, são realizadas, inclusive gravadas pelo pretor João Ricardo, né, a qual você pode acompanhar, né, e a postura ela é muito importante, sim, ela representa, como eu falei no início, né, justamente os elementos da verdade, aquilo que tem que estar na frente, atrás, do lado direito, enfim, em cima, embaixo, de forma perfeita, né. Então, a gente deve procurar realmente ter essa postura, posição, e mentalmente confiar completamente a Deus. A meditação Shinsokan, ela não é uma meditação condicionada. A gente tem que tomar bastante cuidado para não colocar, vamos dizer assim, as situações materiais, buscar coisas materiais, buscar meios apenas, ou até mesmo desejos egoísticos, né? Desejos pequenos de nossa meditação. Então, momentalmente, a gente tem que ter esse cuidado. E lógico, né? A gente precisa, como é que fala, né? Aprimorar, como fez o Dr. João Ricardo, fazer o estudo. A Verdade da Vida, volume 8, fala disso. Explicações detalhadas da meditação Shinsokan. Meditação Shinsokan é maravilhosa, professor Seiji Taniguchi. Então, são obras que a gente precisa o quê? Nós precisamos criar mentalmente também o conhecimento para que nós vamos aplicar eles no nosso dia a dia. Então, a postura, nossa postura física, a postura do nosso corpo na meditação Shinsokan, ela é importante, porque a postura, dentro das práticas do ensinamento da Seicho Noe, a mente é fundamental. E a postura do nosso corpo, a postura física, ela faz com que nós tenhamos a postura mental correta, né? Já que a meditação Shinsokan é um método de afinação da nossa mente, para nós trazermos na projeção, no nosso eu projetado, tudo que existe, os atributos das virtudes divinas, o amor, a sabedoria, a vida, a provisão ilimitada, a alegria e a harmonia. Então, a postura ela é importante, né? Então, a postura faz com que nós tenhamos a postura da mente corretamente. Que, na realidade, quem pratica, quem faz a meditação Shinsokan é o nosso eu espiritual, é a nossa imagem verdadeira que se conecta com a imagem verdadeira com esse Deus universal. Então, é de espírito para espírito. Por isso que é importante, né, a postura. E quando nós estamos na postura, sentados na ponta da cadeira, com as mãos justapostas, nós estamos no centro gravitacional da Terra. Então, por isso que a postura realmente ela é importante. Nós não devemos ficar presos. Quando nós iniciamos a meditação,
Não é questão de ficar preocupado, não estou conseguindo fazer, estou fazendo errado, não está dando certo, não. Nós vamos gradativamente, cada vez mais fazendo, porque no início também eu sentia muita dor nos braços, nas costas, mas à medida que nós vamos nos envolvendo espiritualmente, deixando esse nosso eu espiritual, praticar a meditação Shinsokan, todas essas dores, esses desconfortos vão passando e a gente não sente mais. Então vale a pena a gente ter a persistência, a gente praticar, né, ficar nesse caminho, procurar esse caminho da meditação, que realmente a meditação Shinsokan é maravilhosa. Professor João, quer falar um pouquinho reforçar sobre a questão da postura mental para quem está praticando, começando a praticar a meditação Shinsokan, ou já está praticando há muito tempo? Vamos lá, gente. A postura mental é basicamente a postura de receber. Receber no sentido de você aceitar docilmente quem você é. As pessoas ficam tentando colocar rótulos diferentes naquilo que é a sua essência. Então, a postura mental da meditação Shinsokan é simplesmente uma postura de aceitação. Sim, sou filho de Deus, muito obrigado, sou filho de Deus. Porque se você é proveniente daquilo que é eterno e sagrado, dentro do seu interior tem um eterno e sagrado. Por mais que você traga teorias, por mais que você queira discorrer sobre isso, se a gente for para a fonte, para a essência do pensamento filosófico lógico, você vai entender, se eu vim de algum lugar, eu tenho dentro de mim a essência daquilo de onde eu vim. Então, se nós partimos da premissa que Deus é o Criador, então dentro de nós só pode ter a essência do Criador. Então, essa essência que nós vamos reconhecer na meditação Shinsokan. Então, a postura mental é uma postura mental de leveza, gente. É um encontro do filho com o pai. É o encontro da filha com o pai. Tem pessoas que param assim, vão fazer força, faz até careta, assim, fica achando, vou meditar, como se fosse um negócio assim, virar o Hulk. E não tem nada disso. Meditar é simplesmente você apaziguar a mente e sentir a vida. Você está respirando. A sua vida não é um acaso, não é uma relação físico-química. A sua vida, ela é espiritual. Você está sendo vivificado aqui agora. Então você simplesmente acalma a mente, sabe? Mesmo com a agitação do dia a dia, você respira profundamente e pensa, aqui agora a vida de Deus está em mim, aqui agora eu sou filho de Deus, muito obrigado, muito obrigado. Esse é o pensamento, essa é a maneira, a situação mental em que a gente mantém esse sentimento de receber a verdade. Eu sou filho de Deus. Ora, se eu sou filho de Deus e Deus está dentro de mim, então eu posso manifestá-lo. Então eu vou manifestar o que há de melhor, o amor, a vida, a provisão, a alegria, a harmonia. Então, a postura mental é a postura mental de docilidade, de quietude, de se assentar, sabe, de abraçar o Pai, de assentar no colo do Pai Celestial e sentir que você é vida, que você é espírito, que você é eterno, que na sua essência você é perfeito. Por mais que no fenômeno não esteja manifestado. Lembremos, o fenômeno é apenas projeção. À medida que eu resolvo ou limpo o meu quarto mental, a projeção passa a ficar melhor, mais maravilhosa, mais perfeita. Então, a condição mental da meditação Shinsokan, gente, é tranquilo. Não se preocupe, como a professora Araci falou, não fique apegado à forma, não fique apegado, tem que ser assim. Calma. Tudo é um processo, tudo é um aprendizado. No início, se você não está muito bem com a postura, fique calmo. Com o tempo, você vai se ajustando. Tudo é com tranquilidade. O que não pode é ter desculpas esfarrapadas para você não descobrir que você é filho de Deus. É isso que não dá. Não vou meditar porque eu estou cansado. Não se preocupa, não. Quem está cansado para descobrir que é Deus, a vida se encarrega de trazer um probleminha bem gostoso para você ter vontade de correr atrás. E eu falo por experiência própria, viu? O que mais me atrapalhou foi minha preguiça espiritual de querer manifestar o Deus dentro de mim. O que mais me deu trabalho na minha vida foi minha preguiça e minha falta de coragem de assumir quem eu era. No momento em que eu assumi quem eu era e trabalhei para manifestar, aí minha vida deslanchou e hoje, graças a Deus, eu colho os frutos daquele trabalho de outrora. Então, o que a gente não pode ter é preguiça, é covardia, é ficar com medo de manifestar a grandiosidade que você é. Ora, você que está assistindo a gente, você é filho de Deus, na sua essência tem a vida de Deus. Então, manifesta essa vida que você vai ver a transformação da sua existência e você vai poder sentir o gostinho de afirmar, caramba, eu nasci para ser feliz.
E é maravilhoso porque a meditação Shinsokan ela pode ser realizada em qualquer lugar, né? Tem que ter um mínimo de luz para nós não perdermos a nossa concentração, né? Porque mesmo com os olhos fechados na posição que nós estamos, num ambiente de luz, nós conseguimos perceber essa luz, nós conseguimos nos sentir envoltos por essa luz, né? Então nós não corremos o risco de nos sentirmos afastados de Deus porque nós estamos na escuridão. A escuridão dá a sensação de afastamento de Deus, né? Então, os cuidados são esses, de ter uma mínima luminosidade. E, claro, eu sempre brinco, né? Quando nós vamos, por exemplo, para o Santuário Oso, numa excursão de ônibus, quando o ônibus sai, a gente faz a meditação, a gente faz a oração, e daí a gente pede todo mundo em posição de oração, né? Vamos fazer a meditação Shinsokan, menos o motorista, porque ele está dirigindo, né? Então, claro, no meio da rua, dirigindo, não tem como fazer a meditação Shinsokan, mas ela pode ser praticada em qualquer lugar. Olha só, a gente está aqui há 1 hora praticamente, daria para ficar mais 1 hora, né? Mas nós precisamos ir encerrando o programa. Só que antes de encerrar, eu queria pedir para cada um dos leitores deixasse uma mensagem final para quem está assistindo a gente. Olha, eu gostaria de incentivar todas as pessoas, né, a conhecerem, quem não conhece a meditação Shinsokan, a praticarem, aos que já são adeptos, líderes, preletores, permanecerem firmes, né, na meditação Shinsokan, aos que estão nos assistindo, os que estão com algum problema, alguma situação, que não sabem que rumo tomar na sua vida, quem é que será que é a pessoa mais apta para dar as respostas para você, né? Se você não sabe o caminho, não sabe por onde seguir, é Deus. E é fácil a gente conversar com Deus, né? Através da meditação Shinsokan, nós temos esse diálogo íntimo com Deus. E Ele, com certeza, através da meditação, Ele vai nos orientando. Nós vamos aprendendo, através da meditação Shinsokan, a ouvir a palavra de Deus, a ouvir a voz de Deus, a ouvir a orientação de Deus. E daí, com isso, a gente vai conseguindo achar o caminho, né, o melhor caminho para nós. Então, vamos estudar, vamos ler. Esse livro, Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, do Pretor João Ricardo, é maravilhoso, porque ele é um livro atual sobre a meditação Shinsokan. Nós temos, como o Pretor Arthur já mencionou, outros livros na literatura. Tem A Verdade da Vida, volume 8, que é destinada só à meditação Shinsokan. Mas é um livro que tem uma linguagem atual e tem muitos exemplos, muitos relatos de pessoas, né, que conseguiram realmente transformar a sua vida através da meditação Shinsokan. Então, gente, viva a meditação Shinsokan. Queria dizer o seguinte para os nossos queridos amigos internautas que nos assistem aqui. Com certeza, viu? Se você veio aqui, ouviu essa palestra, é porque você é uma pessoa muito especial, né? E já tem toda essa resposta dentro de você. A Seichonoye realmente ela está preparada, né, a dar essas respostas pelo nosso canal de orientação pessoal, seja procurando pelos núcleos, associações locais. Só não deixe apenas as questões ficarem no campo das ideias, né? Meditação Shinsokan é orar, e dentro da palavra oração tem a palavra ação, né? Não adianta apenas fazer a meditação. A coisa mais importante para o iniciante, ou quem é mais, por mais experiente que seja, a palavra manifestar em ação é sempre lá o grande realmente exercício de ser o Filho de Deus. É aí que realmente eu faço o trabalho de colheita, ou seja, daquilo que a grande sabedoria veio acontecer justamente na sua vida. Então, esse acho que é o grande ponto da situação. Vão ver ideias e você precisa ter a fé correta de que aquilo tudo realmente veio de uma fonte universal e que te ama de fundo do seu coração. E você pode colocar isso para fora. E quando você manifesta esse amor, você não vai transformar a sua vida, mas vai transformar a vida sua, das pessoas ao seu redor, muitas vezes até de toda a humanidade. Maravilha. Nossa, fica até difícil ter alguma coisa para falar depois dessas palavras tão maravilhosas. Mas, basicamente, a mensagem que eu tenho para deixar você que está assistindo é o seguinte: descubra quem você é. Porque quando você descobrir quem você é, você vai perceber o quanto que você é capaz. Muitas pessoas não manifestam seus talentos e seus dons ocultos porque desconhecem a grandiosidade da vida que habita no seu interior. Descubra quem você é.
A meditação Shinsokan é um expediente fácil e maravilhoso que permite que nós saibamos quem nós somos na essência. Se você descobrir a força que habita no seu interior, eu tenho certeza que uma gigante nascerá e será capaz de dar a volta por cima em qualquer dificuldade, em qualquer situação, e brilhará intensamente na vida, iluminando a vida também dos familiares, dos amigos, etc. Da mesma maneira que a minha vida se transformou e se iluminou por meio da meditação, eu convido você também a meditar. Eu até brinco, se eu aprendi, qualquer pessoa pode aprender na face da Terra. Se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Portanto, descubra quem você é. Esse fica o meu convite para você descobrir a grandiosidade da vida de Deus no seu interior. Muito obrigado. Muito obrigado. Que maravilhoso. A gente, para quem está assistindo, né, vamos deixar alguns links aqui na descrição, como a nossa livraria virtual, para que você possa visitar, adquirir esses livros maravilhosos que foram falados. Também, caso alguns preletores mencionou sobre seminários na academia, o que é uma academia de treinamento espiritual, a gente também vai deixar um link para você aqui na descrição. Também você pode pesquisar, tem uma playlist sobre meditação Shinsokan, tempo de praticar, como praticar, tudo aqui no nosso canal do YouTube. Então eu queria agradecer a cada um de vocês que assistiram, né, que acompanharam a gente, agradecer ao preleitor Ricardo, preleitor Araci, preleitor Arthur, por esse bate-papo maravilhoso, foi muito bom estar com vocês. E muito sucesso a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado. Os seminários presenciais já estão de volta nas academias da Seichonoye de todo o Brasil. São eventos em que treinamos o nosso espírito para avançar na direção da luz, através de uma programação baseada no viver da Seichonoye. Vamos participar! Confira e anote os seminários do mês de maio de 2022. Seminário Geral de Gratidão aos Pais. Seminário da Cura Divina. Seminário A Chave da Vida Feliz. Seminário Comande Sua Vida com o Poder da Mente. Seminário de Orações. E Seminário da Provisão Infinita. Para ver as informações de cada um e fazer a inscrição, acompanhe no portal sni.org.br. Lá você vai encontrar a página de cada seminário na guia dos eventos. Pode também entrar em contato com o departamento de seminários pelo WhatsApp 11 50 14 2217 ou o e-mail seminarios@sni.org.br. Até lá! Muito obrigado!